5 curiosidades sobre o Dr. Octopus. 1. Criado por Stan Lee em 1963, Dr. Octopus apareceu pela primeira vez em Amazing Spider-Man Volume 3. 2. No filme Homem-Aranha 2, suas garras são controladas por um chip, que é destruído, colocando as garras no controle. Já nos quadrinhos, as garras são fundidas em seu corpo após uma explosão de radiação que afeta sua mente e seus olhos. 3. Em Amazing Spider-Man Anual Volume 1, após escapar da prisão, Dr. Octopus teve a ideia de reunir alguns vilões para derrotar o Homem-Aranha, que seriam o Abutre, Electro, Kraven, Homem-Areia e Mistério, surgindo o Sexteto Sinistro. 4. Em Amazing Spider-Man Volume 130, Dr. Octopus arma um casamento falso com Tia May, somente para ficar com sua herança. Porém, Peter invadiu o casamento, levou a Tia May e tudo terminou com uma explosão nuclear. 5. O maior plano de Dr. Octopus foi em Amazing Spider-Man Volume 698, quando Otto, em estado terminal, troca de mente com Peter Parker. Porém, Otto aprende uma lição e jura viver o legado de Peter, se tornando o Homem-Aranha superior. 5 curiosidades sobre o Duende Verde. 1. Criado por Stan Lee e Steve Ditko em 1964, o Duende Verde apareceu pela primeira vez em Amazing Spider-Man Volume 14 e não usava um planador, e sim uma vassoura jato. 2. Ao tomar o soro mutagênico, Norman Osborn aprimorou suas capacidades físicas e intelectuais, ganhou agilidade, reflexo rápido, resistência e fator de cura, mas também o levou à loucura. 3. O Duende Verde foi o primeiro super vilão a descobrir que Peter Parker era o Homem-Aranha. Revelado em Amazing Spider-Man Volume 39, nesta mesma edição é descoberto que o Duende Verde era o Norman Osborn, pai de seu amigo Harry. 4. Em Amazing Spider-Man Volume 121, o Duende Verde sequestra Gwen Stacy e a joga do prédio. Ao tentar salvá-la lançando uma teia, Peter acaba quebrando o pescoço de Gwen com um impacto, que também é referenciado no filme O Espetacular Homem-Aranha de 2014. 5. Na sequência, em Amazing Spider-Man Volume 122, Duende Verde tenta acertar o planador nas costas do Homem-Aranha, mas ele desvia graças ao sentido da aranha, acertando o próprio Duende Verde, cena que foi referenciada no primeiro filme Homem-Aranha de 2002. 5 curiosidades sobre o Electro. 1. Assim como a maioria dos inimigos do Homem-Aranha, Electro foi criado por Stan Lee e Steve Ditko e apareceu pela primeira vez em fevereiro de 1964 na Amazing Spider-Man Volume 9. 2. Maxwell Dillon era um simples funcionário de uma companhia elétrica que foi atingido por um raio que lhe deu poderes. Max viu que poderia usar isso em seu benefício e se tornou o Electro. 3. Electro é um super vilão que adora roubar bancos, mas com o Homem-Aranha em seu caminho, ele vira um dos membros do Sexteto Sinistro em Amazing Spider-Man Anual Volume 1 para derrotar o Homem-Aranha. 4. Electro lança rajadas de raio, magnetiza aço e ferro, muda de tamanho e absorve energia. Porém, em Amazing Spider-Man Volume 614, Electro ganha um upgrade de transformar seu corpo em eletricidade, conseguindo viajar por dentro de aparelhos e objetos elétricos. 5. No filme O Espetacular Homem-Aranha 2 de 2014, Electro com visual azul foi inspirado no quadrinho Ultimate Spider-Man Volume 114 de 2007 e também apareceu no desenho animado Ultimate Homem-Aranha de 2012. 5 curiosidades sobre o Homem-Areia. 1. O Homem-Areia é um dos primeiros vilões do Homem-Aranha. Criado pela dupla Stan Lee e Steve Ditko, ele apareceu pela primeira vez em Amazing Spider-Man Volume 4 de 1963. 2. No mesmo quadrinho, após escapar da prisão, Flint Marko se esconde em uma área de testes nucleares e acaba sofrendo uma mutação genética, se tornando o Homem-Areia, cena que foi referenciada no filme Homem-Aranha 3 de 2007. 3. Homem-Areia nunca teve filha, mas depois do filme Homem-Aranha 3 de 2007, incluíram uma filha na história de Flint chamada Kemia Alvarado, em Amazing Spider-Man Volume 615 de 2009. 4. O Homem-Areia já fez parte do Sexteto Sinistro, mas também já participou do Quarteto Terrível em Fantastic Four, Volume 36 de 1965, ao lado de Mago, Ardiloso e Medusa. 5. Após o massacre do Sexteto Sinistro pelo Homem-Aranha Zumbi em Marvel Zombies O Retorno Volume 1, Homem-Areia fica transtornado e com medo de ser devorado, e num encontro entre ele e o Homem-Aranha normal, ele enche o herói de areia até o explodir. 5 curiosidades sobre Lagarto. 1. O Lagarto surgiu em Amazing Spider-Man Volume 6 de 1963, criados por Stan Lee e Steve Ditko, com inspiração no inimigo do Tocha Humana original de 1947, chamado Réptil. 2. Lagarto é o inimigo mais descontrolado e mortal do Homem-Aranha, pois até sua família sofre com esse descontrole, causando a morte da sua mulher por conta de químicas e seu filho devorado pelo próprio Lagarto em Amazing Spider-Man Volume 631. 3. Em Amazing Spider-Man Volume 688, Homem-Aranha e Morbius criam soro que transforma o Lagarto em humano novamente. Porém, na sequência, Connors faz novamente sua fórmula e cria um grupo de lagartos. 4. Após os clones da família do Lagarto serem criados pelo Chacal em A Conspiração dos Clones, Dr. Octopus ativa um vírus que destrói todos os clones, mas o Lagarto transforma sua família em lagartos, ficando todos imunes ao vírus. 5. Para fazer o Lagarto do filme O Espetacular Homem-Aranha de 2012, o diretor de efeitos especiais se inspirou em um dragão de Komodo, inclusive na sua altura, tendo 2,5 metros.
5 curiosidades sobre o Mistério. 1. O Mistério foi criado por Stan Lee e Steve Ditko, aparecendo pela primeira vez em Amazing Spider-Man 13 de 1964. Porém, Quentin Beck usa seu primeiro disfarce como alienígena em Amazing Spider-Man 2 de 1963. 2. Cansado de perder para o Homem-Aranha, Quentin se une ao Sexteto Sinistro em Amazing Spider-Man Anual 1 de 1964, junto de Dr. Octopus, Homem-Areia, Abutre, Kraven e Electro. 3. O Mistério é o único que conseguiu migrar da Terra 616 para a Terra 1610, mas não ficou por muito tempo, deixando um androide no comando, que acaba matando o Rei do Crime e tomando seu lugar. 4. Bruce Campbell seria o Mistério no universo de Sam Raimi, aparecendo disfarçado como locutor no primeiro filme, porteiro no segundo e garçom no terceiro. No quarto filme, Campbell assumiria como o Mistério. 5. Após ter saído da prisão e com câncer terminal, Quint decide realizar seu maior plano para provar seu valor, mas o Demolidor descobre tudo e Mistério acaba se matando. Gostou? Comenta e compartilha!